Olá, eu vou tentar responder 3 perguntas com relação ao advento. Primeiro, o que é o advento? O advento é simplesmente a chegada, é a tradução do latim da palavra adventus, que significa a chegada. Então, é a chegada da nossa esperança. São geralmente no calendário litúrgico 4 domingos que são celebrados a chegada de Jesus. Às vezes as igrejas acendem 4 velas, cada uma tendo um significado, mas em resumo é a comemoração da chegada de Jesus, a chegada da esperança, né? E essa tradição parece que começou na Alemanha. Começou com os alemães riscavam nas portas os dias contando a chegada de Jesus. Outros acendiam velas contando também os dias para essa chegada. O calendário, quando que ele começou? O calendário do Advento começou por volta de 1851, é a primeira publicação que se tem com relação ao calendário. E essa publicação é de um livro infantil, que parece que faz a contagem no livro. É um livro infantil alemão. Em 1900, o livro foi em 1851. Em 1900, Gerhard Lang publicou o primeiro calendário impresso. Ele trabalhava no Stuttgarter Zeitung Newspaper, não sei se é assim que fala, mas ele publicou o primeiro calendário. E ele fez isso porque ele, quando criança, a mãe dele fazia essa contagem regressiva para o Natal, contando os dias, contando a história de Jesus para ele, e em cada dia ele ganhava um chocolate. Em algumas versões falam que ele ganhava um chocolate, em outras falam que ele ganhava um cookie. E ela costurava isso nos papeizinhos onde ele ia ler a história de Jesus. Então, ele teve a ideia de fazer esse calendário e foi publicado pela primeira vez. Eu gosto muito dessa história porque é aquela coisa de fazermos dentro do nosso lar a memória do que é a história de Cristo, né? Se a gente olhar lá em Josué 4, quando Deus pede ao povo para pegar 12 pedras e fazer um memorial, o que Deus queria era que o povo, quando visse aquelas pedras, se lembrasse da história, né? Se lembrasse da esperança. Então, a ideia do calendário do Advento é essa: fazer a história de Jesus incutida na cabeça, né, das crianças e do cristão em geral, para a gente nunca perder a esperança. E aí também vem a pergunta, mas por que celebrar? Faz parte do calendário litúrgico, é uma forma de evangelismo, né? A gente começa dentro de casa, né, a preparar os corações das crianças, incutir isso nas crianças. E muitas vezes, quando os filhos crescem, eles começam a questionar, né? Mas o Natal não foi nessa época. Essa época é uma data pagã, né? Sim, era uma data pagã, onde o povo celebrava o sol. Quando parece que depois de 50 anos que o povo não estava mais celebrando o sol, o imperador Aurelis
decretou esse dia, por volta de 274 DC, para ser comemorado o dia de Natal. Então, assim, não é a data, mas é uma forma da gente ter uma tradição de lembrar a história de Jesus, de reler a história de Jesus, de lembrar que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança é em Jesus. Até mesmo Santo Agostinho fez uma citação, tem uma frase que ele fala que sobre isso que as pessoas questionavam, e ele falava: por que não celebrar quem criou o sol? Então é importante a gente usar essa tradição. E é legal que, é bom lembrar que a igreja tinha sido muito perseguida até 303, 311, quando Constantino se converteu, né? E declarou Jesus como Salvador. Então aí começa uma nova fase, e é uma fase muito bonita, é uma fase onde grandes autores, né, que a gente hoje conhece e a gente canta até hoje, Jesus, a alegria dos homens, a gente canta Cristo já ressuscitou, a gente canta Castelo Forte, né, em 1529. Então, assim, foi uma tradição cultivada para lembrar a história de Jesus. E é interessante que eu citei o Josué 4, que Deus mandou fazer o memorial. Se a gente vai em Juízes capítulo 2, a gente sabe que outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele tinha feito. O povo não deu valor para aquele memorial. O povo não relembrou a história. Então se levantou uma outra geração que não conhecia a Deus. Então é importante a gente pensar que, mesmo não sendo a data oficial que Jesus nasceu, é uma forma da gente gravar no nosso coração, na nossa memória, a história de Jesus, a nossa esperança, para não esquecer de Jesus.